Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que nós elencamos os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. Hoje, excepcionalmente, o Flash vai ao ar na quarta-feira, porque amanhã nós teremos o nosso hangout com o convidado Bruno Garchagen na companhia da minha parceira Cibele Bastos. Mas indo diretamente ao Flash, em 7º lugar, nós temos o artigo A Suécia depois do modelo sueco. Parlamentar desmonta mito do socialismo escandinavo. É uma resenha minha, feita por mim, que eu sintetizo o livro do Maurício Rojas, que é acadêmico e foi parlamentar na Suécia, em que ele desmonta a lenda do socialismo de sucesso, socialismo bem-sucedido, que teria sido implantado na Suécia. Com números, com muita recorrência a gráficos, a dados matemáticos, o Rojas mostra que essa experiência não deu muito certo. Que hoje, embora a social-democracia continue sendo a grande força política na Suécia, aquele Estado profundamente agigantado que existia na Suécia mostrou para a própria sociedade sueca o seu fracasso. O nome completo do livro, para aqueles que quiserem comprá-lo na loja do IEL, é A Suécia depois do modelo sueco, do Estado beneficente ao Estado possibilitador, o que mostra já a limitação na abrangência desse Estado. E em 6º lugar, o nosso diretor João Luiz Mauad aparece com o seu texto A Moral Deles, ou O Erro de Dirceu foi não ter parado antes de ficar evidente que os meios eram ilícitos e as punições inevitáveis. Esse texto, ele traz à tona mais um comentário desagradável, duvidoso do Juca Kfouri, o jornalista esportivo, que se mete a falar de política e geralmente defendendo a companheirada, por assim dizer. Em que ele traz um comentário de que Dirceu deveria, quem sabe, ter parado antes de ficar, ele diz exatamente isso, evidente que os meios eram ilícitos e que as punições se tornassem inevitáveis. É o que está publicado no seu texto. Então quer dizer, até aí, até que essa condição limite chegasse, era lícito? Era aceitável? Se praticar todo tipo de corrupção? Se capitanear um esquema de poder calcado numa corrupção sistemática? Seja o mensalão, seja o petrolão? É essa visão moral um tanto torta que o Juca Kfouri traz no texto dele que o Mauad muito bem ataca no seu artigo. Em 5º lugar, o meu xará Lucas Gandolfi traz inconstitucionalidade e antijuridicidade do abortamento. É uma análise com base, sobretudo, em normas do direito, na Constituição, em documentos oficiais da área do direito, em que o Gandolfi critica a prática do aborto, a legalização do aborto. Ali ele traz alguns pontos que estão, como tudo que nós trazemos, abertos ali à discussão, ao questionamento, à reflexão. Eu mesmo, pessoalmente, tenho algumas críticas a alguns pontos do texto, mas ele suscita com muita organização dos tópicos abordados, suscita essa reflexão necessária sobre esse problema de saúde pública, de filosofia moral, filosofia política, que hoje está sendo levantado, sobretudo nos Estados Unidos, diante desse escândalo da Planned Parenthood, que foi tema do nosso Flash na edição passada. Então tá aí, para quem quiser oferecer suas réplicas, as suas tréplicas, refletir sobre o assunto. Em 4º lugar, O Silêncio dos Bons, o mesmo exemplo, do João César de Mello. Aqui, o João César de Mello traz a repercussão daquele seu artigo que também na edição passada esteve presente no Flash, que foi a teoria da ocupação dos espaços, um exemplo, um artigo em que ele comentou a infiltração de militantes de extrema esquerda, de um direcionamento político, ideológico e partidário à extrema esquerda na Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, em que, por experiência própria, ele vivenciou
chacotas, ataques, esse tipo de direcionamento das reuniões, dos encontros da federação, para em vez de se discutir o que interessa, tópicos relacionados à arquitetura, se fazer pregação rasteira do socialismo. E esse tipo de chacota, esse tipo de agressão foi devolvido a ele em virtude do texto. Ele aponta diretamente o diretor-geral da FENEA por dirigir comentários infelizes à sua pessoa, o que prova, em primeiro lugar, que o artigo foi influente, o artigo atingiu o seu objetivo, incomodou a quem deveria incomodar, né? Que o autor também incomoda, porque, segundo ele, o diretor da FENEA chegou-se até a sugerir que as suas obras fossem agredidas, fossem atacadas onde elas estão instaladas. Então, prova da intolerância, da falta de respeito ao ordenamento democrático dessas pessoas. Em terceiro lugar, mais um artigo de minha autoria. No desespero, governo apela para a ofensa. Você vai deixar? É um comentário àquela propaganda infame do PT, que o PT veiculou aí essa semana, ironizando quem promoveu a sua manifestação através do panelaço, ironizando a indignação do povo, depreciando aqueles que estão insatisfeitos com esse desgoverno que nós estamos vivendo. Então, mais um desplante com a população brasileira, mais uma afronta à população brasileira, que no dia 16 de agosto agora, na manifestação que está marcada para esse domingo, nós temos, eu diria, o dever cívico, se nós nos irmanarmos desse propósito, nos imbuirmos desse propósito, nos irmanarmos nele, o dever cívico de demonstrar a nossa fúria, a nossa indignação com esse absurdo, com essa ofensa que nos foi prestada em rede nacional com o nosso dinheiro. Em segundo lugar, também de minha autoria, denúncia. Araupel e quedas do Iguaçu pedem socorro contra invasões do MST. Isso aí foi uma denúncia que nós formalizamos, nós organizamos no texto a partir de um advogado interno da própria empresa, Araupel, que nos procurou pedindo socorro, que a situação está calamitosa, o MST já desde 96 e agora novamente vai invadindo as terras da empresa, que é o coração econômico da cidade, lá de Quedas do Iguaçu, no Paraná, como sempre desrespeitando os direitos de propriedade, afrontando e colocando em risco a própria segurança da população. O MST vai espalhando o seu império de destruição, de intolerância, de radicalismo pelas terras, pelas zonas rurais do Brasil. Essa é mais uma denúncia desse tipo de agressão aos direitos fundamentais que o Estado deveria garantir, na teoria liberal clássica, e com isso ele não se ocupa de uma série de coisas absolutamente inúteis em que ele não deveria estar envolvido ou que não deveriam ter envolvimento de ninguém, porque de fato são inúteis, e deixa de se ocupar da sua função prioritária, de fazer a segurança do direito de propriedade da empresa. E em primeiro lugar, o Flávio Morgenstern traz: desencantei-me com a esquerda. E agora? Aquela situação que a gente espera que muita gente esteja despertando para as incongruências, para o ódio constante da retórica esquerdista. As pessoas, diante do argumento contrário, diante dessa avalanche de pensadores, sejam libertários, sejam liberais clássicos, sejam conservadores, que vem surgindo no Brasil nessa fase de crise, nessa fase de esgotamento total do modelo lulopetista em vigência, e nesse momento as pessoas que não estavam ligadas a esse tipo de ótica alternativa tomam um contato e começam a refletir, contrapor as teses que ingenuamente tinham abraçado antes. É esse momento de negação de um passado de doutrinação estúpida, de doutrinação rasteira, de se passar a refletir sobre o outro ponto de vista, sobre esse momento, sobre as manifestações que demonstram que isso está acontecendo, que o Flávio discorre no seu texto. Esses são os artigos do nosso Flash. Eu espero que vocês gostem deles. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente na nossa fanpage, a relação vai estar disponível aqui em cima. Se você estiver acessando no YouTube, a relação vai estar disponível aqui embaixo. Não deixem de amanhã assistirem ao nosso Hangout, a nossa conversa ao vivo com o Bruno Garchagen.
E nós estaremos aqui de volta também com o Flash na semana que vem, porque para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima e até amanhã.